Se você tá aqui, tenha plena certeza que hoje você vai descobrir como você vai transformar a visão limitada que você tem sobre você e a sua história e como isso tudo tá servindo você e a sua alma. Como isso tudo tá servindo de recurso para você construir a visão que a sua alma tem para você, seu futuro. Bora lá desvendar esse mistério então? Sejam muito bem-vindas, deusas maravilhosas, ao nosso primeiro encontro oficial que vai começar a existir a cada 13 dias no início das Ondas Encantadas. E se você tá aqui é porque você é uma visionária, você é uma sonhadora, uma mulher intuitiva e que decidiu se apropriar desses seus poderes ao invés de ser inundada pelas narrativas de que você é muito fora da caixa, muito irrealista, muito esquisita, e deixar com que essas narrativas façam você se diminuir ao invés de dar força e vida para aquilo que te faz ser você, ser única. Então, não poderíamos ter uma onda melhor do que essa para abrir, afinal, a onda encantada da águia é a onda da própria visionária. E eu estou muito feliz e honrada de conseguir materializar esse desejo da minha alma que está contido ali nos meus planos há tanto tempo, mas que eu precisei de muita dedicação, de muita paciência, de muito amor, de muito autocuidado para conseguir transformar a vergonha, a culpa em aprendizado e orgulho de ser eu. E tá aqui tão inteira falando desse assunto com vocês. Aqui vocês vão também ter um gostinho do que é o GPS, que aí amplifica mais, a gente traz a visão da lua, que seria como um mês, e aqui a gente vai trazer a visão mais fragmentada, que é a dos 13 dias, que é a onda encantada desse ciclo de 13 dias. Então, se você tá aqui, tenha plena certeza que hoje você vai descobrir como você vai transformar a visão limitada que você tem sobre você e a sua história e como isso tudo tá servindo você e a sua alma. Como isso tudo tá servindo de recurso para você construir a visão que a sua alma tem para você, seu futuro. Bora lá desvendar esse mistério então? Como ressignificar a visão que você tem sobre você e como tudo isso vai servir a você e ao seu futuro? Eu vou compartilhar a tela porque eu quero que vocês consigam enxergar os códigos e eu vou então dividir aqui com vocês os códigos sagrados do Tzolk'in. Perfeito. Bom, a onda encantada, ela é esse ciclo então de 13 dias dentro do Tzolk'in, que podemos fazer uma analogia como se fosse equivalente a um mês. E como no calendário gregoriano a gente tem o mês de julho, o mês de agosto, setembro, outubro, aqui a gente tem os meses, eles são batizados pelos selos, pelos signos. Então vamos dizer que aqui agora a gente vai estar vivendo esse pequeno mês de 13 dias do Tzolk'in, batizado pela energia da águia. Então tudo que acontece dentro desse pequeno mês de 13 dias, que é a onda encantada, é regido pela águia, tem essa força, tem essa energia. Eu ainda tô aprendendo para que lado que eu tenho que olhar, tá? Só para vocês saberem que às vezes eu olho para mim, às vezes eu olho para lá e eu vou descobrir ainda, nós vamos descobrir, isso é a primeira vez que eu tô fazendo dessa forma. E então tudo tem um significado aqui dentro.
tudo gira em torno dessa energia da águia. Por isso, se você nasceu nessa onda encantada, ou se você tem o seu ano cósmico, que é o ciclo do seu aniversário, começando pelo dia do seu aniversário até o próximo, se esse ciclo de um ano acontece dentro dessa onda encantada, você vai tirar muitos ouros dessa mini aula. Eu senti que a gente iria pontuar o que, na minha visão, pontuar, que a gente vai falar sobre os pontos mais fortes e os pontos que eu, na minha visão, vejo como os mais relevantes e mais cheios de ouro dentro dessa onda encantada. Afinal, são 13 dias, são 13 pontos de aprendizado e lições diferentes. E se eu fosse abordar um por um, como eu faço na leitura de mapa pessoal, a gente ficaria muito tempo aqui e seria cansativo. Então, para isso ficar dinâmico e gostoso, nós vamos falar sobre alguns tons apenas, mas vocês vão conseguir entender qual é a dinâmica da leitura da onda e como a onda encantada está cheia de riqueza, de sabedoria para a gente conseguir transformar a visão que a gente tem sobre a gente mesma, a nossa vida. Então, vamos começar então essa leitura com o ponto mais importante, que é o do tom magnético. O tom magnético, então, como vocês estão vendo ali, está escrito águia magnética. O tom magnético, ele funciona como um magneto. Lembra do que eu falei, que tudo dentro daquele mês é regido por aquela energia? Então, imagina um magneto. O magneto é aquela força que puxa e atrai tudo para ele. Tá tudo sendo direcionado e magnetizado para ele. Por isso, a águia é a energia que vai magnetizar oportunidades, que vai abrir os nossos caminhos. E aqui eu senti que essa águia, ela tá trazendo para nossa egrégora, dentro das infinitas possibilidades de interpretação desse signo, desse selo. Eu senti, principalmente por causa da influência maior que nós temos tendo da lua, né? Nós estamos dentro de uma lua do dragão cristal, e aí quem esteve no GPS sabe do babado todo que eu tô falando, mas principalmente por causa da influência dessa lua, eu sinto que a principal mensagem e o principal aprendizado dessa águia aqui pra gente tá sendo aprender a ver a nossa história, a nossa vida com outra perspectiva, ampliar a nossa visão, olhar de cima e ver como tudo que a gente vivenciou está nos servindo e servindo ao nosso futuro, servindo de recurso para nossa visão de futuro. Afinal, a águia, ela é a visionária, né? Ela tem visões além do seu tempo e ela realiza, ela materializa aqui o que ela está intuindo, sentindo, vendo. E a gente vai, então, mergulhar nessa energia olhando o oráculo destino. O oráculo destino, ele funciona como um zoom. Então, a gente vai pegar uma lupinha agora e abrir o nosso olhar para descobrir mais pistas sobre como a gente, então, consegue ressignificar nossa história, ampliar essa visão e ver como tudo isso está servindo para o nosso futuro. Aqui está o oráculo destino, então. E nós temos aqui a energia da serpente como desafio e expansão, o enlaçador de mundos no oculto, trazendo padrões inconscientes, coisas, lições muito importantes, momentos de cura mesmo. A energia análoga que vai estar nos nutrindo. São mais ou menos esses os significados dessas palavras, antípoda, oculto e análogo. Quando a gente está falando da águia e de ampliar a nossa perspectiva, de trazer visões além do nosso tempo, a gente está definitivamente falando de uma conexão com a alma. Porque a alma é a única coisa que é conectada conosco e que é capaz de se desprender do nosso ego, de se desprender
dessas raízes que a gente cria aqui na 3D e conseguir ampliar essa visão e olhar de cima a vida e as coisas. Então, criar essa visão privilegiada é só com a conexão com a alma, com o nosso espírito. E aí ela vai conseguir fazer essa conversa que, ao mesmo tempo que muda todo o significado da nossa história para trás, ela usa todo esse ressignificado como algo que vai servir o nosso futuro. E isso eu acho lindo, eu acho necessário, importante. Sabe aquelas pessoas que às vezes vão contar suas histórias e elas passaram por um período onde não entendia o que estava acontecendo e aí de repente tudo muda porque ela cria uma visão, ela materializa algo no mundo, ou ela simplesmente entende como toda aquela tribulação que ela estava passando, na verdade estava preparando ela para o caminho dela. Então, a águia é muito sobre isso. E eu posso dizer assim, ó, com a maior tranquilidade para vocês, que essa é a minha história. Eu, por muito tempo, não conseguia olhar para minha vida e para minha história e enxergar como que os pontos se conectavam. Eu não entendia como e por que eu tinha passado por tantas situações irracionais, completamente irracionais. Por que não tinha uma ordem certa, uma sequência certa das coisas? E isso me tirava, me deixava sem autoestima, me deixava muito envergonhada de mim, das coisas que eu tinha vivido. Eu tinha uma visão muito limitada sobre o meu próprio caminho. Até porque eu fugia de mim mesma, né? Eu fugia dessa minha parte maga que hoje eu assumi graças aos códigos sagrados. E foram eles que conseguiram me proporcionar essa visão do alto. Porque quando você pega o seu mapa na mão e você começa a olhar a sua história e a olhar tudo que você já viveu, você começa a entender como que cada uma daquelas coisas estavam te servindo para você construir a sua visão de futuro. Como isso tudo vira recurso útil. Como isso tudo é útil. E aí você se desfaz da narrativa da punição, você se desfaz da narrativa da vergonha, não existe espaço para isso. Quando você olha para a sua vida com o olhar da sua alma, com esse olhar do alto. E isso tudo requer paciência, requer processo, requer que você esteja presente. Isso é o que essa energia da semente está falando aqui nesse análogo. Ela é essencial para que a gente consiga transformar essa visão e realmente ir com toda a nossa energia para um lugar só. Muitas vezes a gente fica estagnada num lugar, presa em um ambiente, revivendo os ciclos, porque a nossa energia está completamente fragmentada. Tem um lado nosso que quer uma coisa, tem um outro lado que quer outra. E essa batalha faz com que a gente desperdice energia e não consiga decidir a direção e ir naquela direção. E dependendo do nível de resistência que você tem consigo mesma, com a sua história, dependendo das crenças, que é o que esse enlaçador de mundo está falando sobre crenças limitantes, dependendo das crenças que você tem, essa visão fica mais limitada ainda e vai ser mais demorado para você conseguir mover para o teu futuro. Vou tirar um exemplo meu. Por muito tempo eu quis fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, que é simplesmente criar essa mini aula, esse mini também não vai ser, né? Mas é um gostinho do que é o GPS e ao mesmo tempo do que é uma leitura de mapa, para que vocês possam se inteirar e aprender e mergulhar e ver a delícia que é tudo isso. Mas eu ainda sentia muita vergonha de estar aqui falando de coisas que não pertencem a esse mundo, que são fora da caixa, que é irrealista e que principalmente vai contra tudo aquilo que eu fui criada, né? Porque eu fui criada na religião evangélica,
na religião cristã. E eu não era permitida a buscar minha espiritualidade, conexão divina, guiança divina fora daquilo. Isso tudo limitava muito o meu caminho. Então, foi um processo de 3 anos quase 3 anos, para eu poder juntar toda a minha energia em um momento e decidir. Não, agora é isso. Eu tive que construir isso aos poucos, que é o que essa semente fala. Essa visão da Bruna aqui fazendo isso foi me dada pela minha alma através do meu mapa cósmico. Com essa visão eu consegui entender o que era, qual era a direção, consegui começar a entender como tudo aquilo estava me servindo. Mas quando você cria clareza e tem essa visão, as coisas não acontecem do dia para a noite, porque qual que é o desafio? O corpo. A serpente representa o corpo. Com a nossa cabeça, a gente entende as coisas, mas o nosso corpo sente diferente. Talvez você saiba que você precisa emagrecer. Você entende com a tua cabeça que vai ser bom para você se você emagrecer. Por questões de saúde, por questões de autoestima. Na sua cabeça você sabe, mas o seu corpo, ele diz outra coisa. E o corpo, ele é um oráculo, ele é um reservatório, um depósito que fica registrada todas as nossas emoções, todo o nosso inconsciente, todo aquele hábito automático fica registrado no corpo, ele já pega e faz sozinho. Por isso que precisa de tanto esforço para a gente mudar um hábito, né? O hábito ele que a gente já faz, você já começa a dirigir para casa sozinha sem pensar, você já vai comer aquele chocolate depois do almoço sem pensar, você já faz as coisas sem pensar. O corpo ele faz o hábito automático. Então o desafio aqui também é você começar a conseguir conciliar, transformar o teu corpo em outra coisa, transformar em outro hábito. Por exemplo, no meu exemplo aqui, foi 3 anos para eu conseguir sair da vergonha. Eu morria de vergonha de falar nos stories, morria de vergonha de publicar o meu trabalho, de falar do meu trabalho, de colocar uma venda. Eu morria de vergonha, era como se eu estivesse fazendo uma coisa absurda. E eu levei 3 anos para fazer o meu corpo se habituar a sair do automático, que era a vergonha de mim mesma, para o que eu sinto hoje, que é orgulho. Orgulho, amor, autocuidado. Eu tenho uma visão muito diferente hoje sobre mim, porque eu construí isso, eu fui experimentando aos poucos, essa transformação foi acontecendo. Então essa onda aqui, ela é muito boa para ajudar a gente a ter clareza, visão, mudar a nossa visão. Mas isso não significa que vai acontecer do dia para a noite, tá? Tenha plena certeza disso. Você vai conseguir no seu tempo, com os recursos que você tem. A tua alma vai te mostrar que você tem recursos hoje para conseguir construir isso, mas você precisa pelo menos ver. Se eu não tivesse visto o que eu vi há 3 anos atrás, eu não estaria aqui. E eu tenho certeza que daqui em diante a minha vida vai tomar outro rumo. E nós vamos estar conversando num lugar muito diferente muito em breve, vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Então, é sobre isso. É esse detalhamento, é essa riqueza, é tudo isso que a gente vive e experimenta nesse ciclo da águia. Quebra de padrão, quebra de estruturas, romper aquilo que é velho, romper as velhas cascas, romper os velhos hábitos aos poucos. Aos poucos. Agora a gente vai então para o momento que eu vejo. Como é que eu vejo, não? Para o momento aonde eu vou trazer os pontos que eu vejo como mais importantes ou mais significativos, não importantes, mas mais significativos na minha visão, da onda encantada.
São 13 dias, 13 pontos diferentes, e não teria como eu fazer isso aqui. Levaria muito tempo falar de um por um. Principalmente porque eu tô tentando ensinar o máximo que eu posso, né? Eu sei que tem muita gente que não conhece nada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre os pontos que eu acho que são mais significativos e que trazem uma riqueza de lições, de aprendizados, de ensinamentos, de sabedoria, que vai abrir muito a tua consciência para conseguir ressignificar a tua história, olhar para ela de outra forma e entender como que o teu mapa vai te ajudar a fazer isso. Então, você que é nascida da águia, você que vai ter a águia como a onda do seu ano, presta atenção que vai estar cheio de ouro aqui para você. Tom lunar. Bom, um pequeno adendo para quem não sabe. Cada dia da onda encantada aqui está contribuindo para chegar no propósito que é aqui a águia, que é o tom magnético. Então, nós vamos estar sempre nos referindo a esse tom aqui. Nós vamos estar falando dos aprendizados e lições de cada selo, em cada um desses pontos que eu acho interessante mencionar, mas sempre conectando ele com o tom magnético. Essa é a minha forma de leitura e, para mim, é o que faz mais sentido. Estamos todos caminhando nesse pequeno mês de 13 dias da águia para aprender com ela, e todos esses dias estão contribuindo para esse aprendizado. Então, quando a gente chega aqui no tom lunar, o tom lunar em si, ele vai dizer sobre o desafio em si, sobre aquela montanha que a gente vai precisar subir, que a gente está olhando ela, vendo o topo, mas que vai ter altos e baixos, vai ter os seus desafios, só que sem ela a gente não consegue chegar no grande propósito, que aqui é a águia. Então nós temos o guerreiro nesse tom, e faz muito sentido, porque o guerreiro fala de coragem. E se a gente tá olhando do alto a nossa história, mudando o significado de tudo que a gente viveu, que parece uma bagunça, para conseguir fazer isso servir ao nosso futuro, virar recurso para o nosso futuro, a gente vai precisar ser corajosa. A gente vai precisar lidar com os nossos medos, lidar com as nossas aflições, as nossas angústias, que é o que nos mantém presa nessa visão limitada. E acima de tudo, coragem para se conectar com a visão da alma. Porque a alma vai te fazer enxergar as coisas de um jeito que não é racional, que não tem lógica. Que às vezes uma pessoa que é muito ligada na matéria, que é muito ligada somente no fazer, no muito racional, você vai tentar mostrar para ela um outro significado daquilo espiritual e ela vai falar que isso é besteira. E aí você vai pensar, é verdade, é besteira, não vou olhar para minha vida dessa forma. Só que você, minha querida, você tá aqui, você é uma visionária, você é intuitiva, você é sensitiva, você vê a vida diferente, de um jeito natural, ninguém precisa te forçar a fazer isso. E enquanto você ficar fugindo disso, você vai se sentir infeliz. Você não vai sentir você. Então, você vai precisar ser muito corajosa para assumir os teus poderes, olhar a sua vida do alto e entender como tudo isso está servindo ao seu futuro, como isso tudo vira recurso. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu não consegui entender por que eu tinha essa espiritualidade tão aflorada e nascido numa família cristã, tão rígida, tão rigorosa. Eu acreditava, eu fui criada para acreditar que não existia outra forma de você receber guiança divina, de você ser amparada
por Deus, de ter os seus caminhos abertos e abençoados, se não fossem por aquela determinada fonte. E por anos, mesmo depois, eu nunca consegui me conectar 100%, eu tinha questionamentos existenciais muito profundos, muito nova. E depois, quando eu comecei a me abrir para a espiritualidade livre, que eu comecei a sentir a mesma presença de Deus que eu sentia dentro da igreja quando era criança, eu comecei a sentir fora com outras coisas, aquela mesma presença que ninguém consegue explicar. Aquilo me deixava conturbada. Eu dizia, como? Não pode. Me falaram que não pode, eu vou pro inferno, isso é errado. E por muito tempo isso me atormentou. E quando eu peguei o meu mapa cósmico, teve 2 posicionamentos no meu mapa que explicaram isso. E aí, os 2 posicionamentos têm o mesmo selo, que é o enlaçador de mundos. Eu sou guiada por essa energia e eu tenho um enlaçador de mundos no meu tom autoexistente. E essa energia me fez ver, olhar lá no meu mapa, me fez ver que eu nasci para quebrar paradigmas, eu nasci para quebrar padrões, eu nasci para quebrar crenças limitantes. Eu sou uma pessoa que aqui na Terra precisa representar o Deus do impossível. Aquilo que é impossível e inconcebível na cabeça dos humanos, ele pode fazer. E eu sei que para muitos cristãos isso nunca vai fazer sentido. E para algumas outras religiões e outras pessoas dogmáticas nunca vai fazer sentido. Mas eu não tô aqui para servir elas. Eu tô aqui para servir você que foi machucada por essas crenças que te limitaram. Você que se sente diferente e nunca conseguiu se encaixar. É por você e para você que eu passei tudo que eu passei antes, que eu vivi tudo que eu vivi antes, porque você não precise se dilacerar em culpa e vergonha por tantos anos como eu fiz, e você consiga assumir muito mais rápido quem você é, assumir os seus poderes e abrir os seus caminhos. Então, eu precisei de muita coragem para conseguir ter essa visão da minha alma e olhar a minha história dessa forma. Faz sentido esse guerreiro aqui nesse tom lunar? O que você pode pegar do seu mapa e olhar diferente pelo olhar da tua alma, que vai fazer sentido a direção que você está indo, que vai mudar tudo que você viveu e vai virar um recurso valioso. Vai fazer você se enxergar diferente e ter uma visão de futuro diferente. Agora vamos então para o tom elétrico. Eu gosto de falar do elétrico, porque muitas de vocês são curiosas, inclusive era uma das minhas maiores curiosidades, porque ele fala sobre as nossas relações. Ele vai nos dar pistas sobre as relações amorosas, afetivas, de amizade e também a relação que a gente tem interna. Essa comunicação bem interna aqui com a nossa alma. Ela é mais íntima. Esse tom elétrico aqui, ele fala de uma relação bem mais íntima. E relacionamento, quando se trata de mudar a visão que você tem da sua história, criar uma perspectiva de futuro, porque a gente se sente sem sonhos e sem visão de futuro quando a gente só olha para nossa história e não consegue dar um significado para ela que seja bom. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa se relacionar com pessoas que são terra, com pessoas que literalmente, cara, é que a terra, ela literalmente fala sobre ressignificados. Esse é o assunto da terra. São pessoas que definitivamente têm um olhar diferenciado sobre a vida. Um olhar de evolução. Um olhar de aprendizado. A gente só evolui quando a gente consegue entender o que a gente aprendeu e se apropria daquilo. Isso sou eu, isso faz parte da minha carne. Tá aqui, ó, ninguém tira isso de mim. Tudo que você aprende, tudo que você
vive na tua carne, na tua pele, e que você consegue mudar o significado daquilo para algo que te sirva, mana, isso transforma a sua vida e realmente te faz evoluir, te faz crescer, te faz você ir para frente, entende? Então as nossas relações precisam ter essa tônica, precisam estar cercadas de pessoas que façam a gente viver isso, sentir confortável em quem a gente é. E aí aqui, essa terra tem muito a ver com alinhamento. Então é natural que quando você começar a fazer esse processo, você vai se desalinhar de algumas pessoas. Algumas pessoas vão ficar para trás, elas não podem vir junto com você. Porque elas são um reforçamento de quem você era. Da pessoa fraca, da pessoa impotente, da pessoa que tem uma visão limitada sobre si, que tem vergonha de si, que se sente culpada por tudo que aconteceu. Elas vão ficar reforçando essa visão. Infelizmente, tem pessoas que ficam, não é de propósito, mas existem dinâmicas de relacionamento que fazem isso. Então, você vai se desalinhar delas para se alinhar com outras que vão servir esse caminho e que vão te ajudar você a mudar o significado, para ver também como existe o tempo divino das coisas. Existe um tempo certo para cada coisa acontecer. Você tem sim muita influência no seu futuro e na sua história, mas quando você começa a olhar a sua vida com os olhos da alma, você não pode deixar de trazer essa verdade espiritual tão importante, que é o tempo divino das coisas. Então as relações, elas precisam ser com essas pessoas que transferem uma visão que vai tirar a gente do nosso conforto. Afinal, crescer e evoluir é sair do desconforto, é sair do conforto. Vão colocar a gente num certo desafio de tipo, putz, mas essa visão aí é um pouco fora da realidade. Confia. Essas são as pessoas certas para você. Quando se trata disso aqui. Beleza? Aí o outro tom que eu acho assim, ó, cheio de ouro, é o tom autoexistente. O tom autoexistente, meus amores, ele traz aspectos desafiadores, mas diferente do tom lunar. O tom autoexistente, ele traz limitações, que é uma sensação diferente. Enquanto o desafio faz a gente subir uma montanha, enxergar para onde a gente está indo, subir uma montanha e ir angariando aquilo com altos e baixos, a limitação, ela faz a gente se sentir apertada. Ela faz a gente entrar em contato com aquelas barreiras, assim, que dá um incômodo maior. Para mim, na minha visão, dá um incômodo bem maior. Por isso que esse tom, ele na leitura do mapa, ele abre muita cabeça. É aonde eu falei que eu tenho o Enlaçador de Mundos e que me fez entender muita coisa sobre mim. O Enlaçador de Mundos, né, no caso, para vocês entenderem, ele fala de crença limitante. Então, na minha história, ele se aplica muito à religião em si. Como a religião era o que me limitava. E como eu tive que extravasar essa borda, ultrapassar esses limites para conseguir, então, mover mais na direção do meu propósito, que na minha leitura pessoal é a noite. E a noite, enfim, fala de outras coisas. Mas aqui, esse espelho nessa onda da águia, que tá aqui para nossa egrégora, falando de mudar essa visão da nossa história e ver como tudo isso está servindo o nosso futuro. Esse espelho, ele tá dizendo que a gente vai precisar definitivamente cortar a influência da visão das outras pessoas, da visão da sociedade, da visão do vizinho, da escola, da família, do que for. A gente vai ter que cortar a influência dessas visões na gente, para que então a gente chegue nesse propósito aqui.
Porque muitas vezes é a narrativa das outras pessoas, é a perspectiva das outras pessoas, é a experiência das outras pessoas que faz com que a gente sinta vergonha de quem a gente é. Que faz com que a gente sinta vergonha de ser sensitiva, porque sentir demais é uma fraqueza. Que faz a gente sentir vergonha de ser intuitiva, porque pressentir as coisas não é real, é irrealista. Que faz a gente sentir vergonha de ser visionária e de ter visão além do tempo, de querer criar coisas que ainda não existem, porque, ai, isso é muito fora da caixa, é impossível. Está entendendo? A gente vai absorvendo a narrativa das outras pessoas, a visão de mundo das outras pessoas, e são infinitas visões que ficam nos limitando, fazendo a gente se sentir apertada. Então, esse espelho, da mesma forma que ele está falando sobre essas inúmeras perspectivas que nos limitam, ele é a mesma coisa que vai fazer a gente procurar por outras perspectivas, outras infinitas possibilidades de existir e começar então a trocar essas narrativas devagarzinho, né? Que é aquela história da sementinha lá em cima. Devagarzinho, como eu fiz ali, ó, 3 anos. Horrível esses 3 anos. Mas eu tava plantando a minha semente, eu tava ali regando ela, cada vez que eu conseguia aparecer, cada vez que eu fazia, atravessava o desconforto, eu sentia vergonha, eu fazia com vergonha mesmo, porque eu sabia que algum dia eu ia ter alguma experiência, eu ia ter alguma virada de chave, alguma perspectiva ia me ajudar a sair dessa bolha. E foi isso que aconteceu. Eu fui me alimentando de outras narrativas, eu fui procurando outras formas de ver o mundo que fizessem sentido comigo. E isso foi muito difícil. Muito difícil. Mas vale tanto a pena, porque o voo livre, a liberdade que eu sinto de expressão, de estar aqui presente no meu corpo inteiro, plena, fazendo o que eu amo, é o que eu desejo para todo mundo. Porque pessoas cheias de motivação, pessoas cheias de vida, fazendo aquilo que dá tesão de viver, transformam um mundo, cara. Não pensem que você não aproveitar as oportunidades que você tem para mudar a sua realidade, viver uma realidade que poucos têm. Não pense que você não indo por esse caminho, você vai estar fazendo com que outra pessoa se sinta melhor. Às vezes, a gente deixa de abraçar oportunidades ou de criar uma realidade diferente porque tem um fulaninho lá que tem uma realidade pior do que a nossa. E você deixar de buscar a sua não vai fazer ele ter a dele melhor. Muito pelo contrário. Você só serve a sociedade, você só consegue transformar a sociedade quando você se transforma e você está num lugar onde você se sente transbordante. Então vá em busca dessa visão que a sua alma está te passando. Vá, porque quando você estiver ali plena, cheia, transbordando vida, é quando você é útil para conseguir transformar a realidade dessa pessoa que ainda é limitada, que não tem talvez os recursos que você tem. Então, esse espelho, ele tá falando sobre isso, sobre buscar um outro jeito de ver aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer fazer, de uma forma que te sirva. Existem infinitas visões, infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Busque aquela que vai te alimentar, beleza? Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. Tá, estamos no timing certo. O próximo ponto da onda, que para mim é essencial falar, principalmente em perspectiva de leitura pessoal. Na verdade, que eu estou trazendo para o que, na minha visão, é os mais significativos na perspectiva de leitura pessoal, que traz riqueza de informação.
e faz a gente realmente transformar a narrativa de punição em aprendizado e se libertar. É o tom galáctico. O tom galáctico, ele na verdade, ele é sobre isso que eu estava explicando agora, sobre estar plena, inteira na vida. E tá inteira requer cura, requer passar por processos que faz a gente emendar pedaços nossos de volta. A gente vive fragmentada, a gente vive vazia. Quando a gente não tá inteira, a gente tá vazia, a gente tá com pedaços nossos faltando. Então, o tom galáctico vai falar sobre a energia que vai fazer a gente começar a trazer tudo isso de volta, as experiências, as vivências, experiências que vai fazer a gente se sentir inteira de novo na vida. Então, fala muito sobre cura. E imagina, a gente está aqui falando sobre ter uma visão do alto, sobre mudar a forma como a gente olha para tudo isso. Imagina você ter a oportunidade de olhar para sua história, passado, presente e futuro, tudo de um jeito só, enxergando como tudo se conecta assim, ó. Cara, não tem outra forma de fazer além de ser através da alma. E é isso que esse tom galáctico tá falando com o vento. Que o vento é a alma, é o espírito. Então esse vento, essa alma, esse espírito, ele tá trazendo a gente para o nosso mundo interior, fazendo a gente se conectar internamente, fazendo a gente mergulhar aqui dentro, que é só aqui dentro que a gente encontra essa sabedoria. Graças a Deus, existem inúmeras ferramentas para a gente conseguir se encontrar. A minha é o Tzolk'in, e se você tá aqui, com certeza é a sua também. Para ter essas ferramentas que nos ajudam a criar essa conversa interna com a nossa alma. Sabe, você começa a olhar os teus códigos ali, você mergulha dentro o significado desse código e aí a tua alma vai falar, tá vendo isso aí? Isso aí tá relacionado com isso aqui. Eu queria te ensinar isso, você precisava aprender aquilo. Larga essa forma de ver, transforma isso em algo que é útil para você, alquimiza isso. Essa comunicação interna. Então, a gente só vai voltar a se sentir inteira e plena, irradiando de dentro para fora, quando a gente tiver essa conversa interna, quando a gente conectar com a visão que ela tem pra gente, tá? Então, esse tom galáctico, ele tá nos revelando isso. É um processo de cura que vai fazer acontecer isso que está acontecendo aqui comigo, esse transbordar, de trazer a alma para frente, esse pedaço mais vulnerável, mais profundo, e que é tão lindo, né? Eu sempre. Isso era uma coisa que eu aspirava, que eu olhava. Tem tanta gente no mundo que exala a alma sem nem saber, sem nem procurar essas coisas, sabe? Que tá ali transbordando. E eu ficava, cara, essa pessoa nem religiosa é, nem nada às vezes, nem tem uma doutrina. Eu também quero viver isso, sem precisar ter que ficar subjugada por regras que me limitam. Então, e esse vento, ele também fala sobre inspiração, né? Porque a alma e o espírito, ele é inspirador. Ele causa essa sensação de inspiração nas pessoas. Que ele é livre, não tem limites, ele não tem limites. E é essa cura que acontece. A gente precisa curar essa sensação de não existe limitação, sabe? É Deus do impossível, é Deus do impossível. Ele vai lá e vai jogar na nossa cara que ele faz do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, como ele quiser, com quem ele quiser. Entendeu? Essa cura acontece, aí a gente consegue transformar a visão que a gente tem sobre o nosso passado, sobre quem a gente é, sobre o que a gente ainda vai ser.
Beleza? Ai, ai. Adoro fazer isso aqui, gente. E aí, deixa eu ver quanto tempo tem. Eu sinto que hoje. Tá. Eu vou falar ainda mais sobre o tom espectral, para mim não tem nem impossível, é necessário. Ele é muito significativo. Ele traz muita clareza. O tom espectral, ele tá falando sobre liberação, sobre deixar ir, sobre aquilo que a gente precisa só entrega, vai. Me entrego, sai de mim esse negócio, entendeu? E aí ele também vai estar, por conta disso, ele vai fazer a gente refletir sobre essas coisas que às vezes a gente se apega, a gente tem dificuldade de entrar em contato com aquilo, sabe? E eu acho muito interessante que esse tom, ele é aquilo que, assim, às vezes a gente tá agarradinho naquilo e quando a gente aprende aquela lição, a gente solta e faz... Miga, parece que a vida inteira muda, literalmente. Eu ainda não achei uma analogia para ele, mas eu vou achar. Mas é mais ou menos essa sensação. Você tá aqui, pegou, e de repente faz... E aí a sua vida dá aquele giro. É esse o babado do tom espectral, entendeu? Nós temos a serpente aqui, que eu já mostrei ela para vocês no oráculo, tá? No tom do desafio. Por isso que ela tem esse negócio de dar aquele a repaginada na vida. O apego aqui, ó, que acontece o apego aqui que eu tô recebendo informação, tá? O apego às vezes aqui que acontece é literalmente e realmente com velhas identidades. Por que eu falo isso? A serpente, ela troca de pele. Ela tá constantemente crescendo. Não, trocou de pele, tá? Foda-se, vai, rasga. Ela rasga, gente, ela rasga. Presta atenção na analogia, ela rasga. Ela cresce a ponto de rasgar. Parece um movimento gostoso, confortável? Não, não é. Não é. A pele, primeiro, resseca tudo, o negócio fica ressequido, fica duro, você fica apertada lá dentro, aqui, ó. E aí tem uma hora que você faz, foda-se. Isso é apego à identidade. Aquelas roupas que a gente fica vestindo, tentando caber naquilo ainda, para poder caber na visão dos outros. E uma das coisas mais difíceis, que foi o ponto-chave, assim, para mim, foi perceber que eu tinha uma crença que é que eu era responsável por como os meus pais se sentiam. E isso fez por muito tempo com que eu não falasse da minha história, da minha transformação, do que eu vivi, que tá na minha pele, na minha carne, da minha transformação, da minha recuperação da minha saúde mental sozinha, que não é uma coisa que eu recomendo para as pessoas. Eu tive muita pouca ajuda médica por questão financeira e outras limitações, mas eu literalmente tive que me virar sozinha para conseguir recuperar minha sanidade mental. Afinal, nascer numa religião cristã evangélica e sentir a presença de Deus lá dentro, que sentia na pele, né? Sentir a presença de Deus lá dentro e depois sair e encontrar essa mesma presença que você sentiu na tua pele, é sentir, não é na cabeça, é com a pele, é irracional. Fora, me deixou maluca. Eu tive algumas experiências fora do corpo, eu tive experiências espirituais muito profundas que me fizeram questionar completamente minha sanidade. Afinal de contas, tudo que era fora daquela visão me levava para o inferno. E eu, como cresci nesse ambiente,
a mentalidade da criança, fica ali, né, no inconsciente, todas essas crenças. Então, por anos da minha vida, eu me diminuí, eu me envergonhei, eu me culpei por medo, puro medo, de decepcionar os meus pais, de decepcionar a minha família. Então, eu me fazia menor, eu me fazia pequena, eu me fazia qualquer outra coisa para não correr o risco de deixar eles decepcionados. E a partir do momento que eu enxerguei essa identidade, eu precisei enxergar, lembra da consciência, você vê, eu enxerguei essa identidade. Eu comecei a tomar decisões diferentes, que foram extremamente desconfortáveis. Até que um ponto, 6 meses depois dessa clareza, aconteceu uma experiência que fez eu sentir aquele... Agora eu decidi. Agora eu não vou mais ser essa pessoa. Eu tô bem com decepcionar eles. Tá tudo bem se eu decepcionar eles. Tá tudo bem se as pessoas me chamarem fora da caixa. Tá tudo bem. Chegou esse dia pra mim. Foi devagar, mas eu precisei me desfazer dessa pele, dessa identidade. E é muito o que essa serpente tá falando. Se deixar ser atravessada, ser rasgada por aquilo que faz você ficar pequena e ter uma visão limitada do seu próprio caminho. Sabe? De ter... Às vezes a tua alma tá te mostrando um sonho, uma visão que ela tem planejada pra você e você fica assim, meu Deus, como é que eu vou ser essa pessoa? Eu não sou essa pessoa, eu não tenho confiança para isso, mas é bem por isso que ela quer que você faça esse negócio. Entendeu? Pra você se tornar outra pessoa, pra você ser a confiança que você nasceu pra ser, pra você ser a visionária que você nasceu pra ser, sonhadora, intuitiva que muda o mundo, porra. Não importa o tamanho desse mundo, não precisa ser o planeta Terra, não precisa ser um Steve Jobs, pode ser o teu mundo, o teu universo. Às vezes o que você quer criar com a tua visão, cara, vai ajudar e criar um emprego para aquela pessoa que antes você tava, eu não posso me sentir bem sobre a minha vida, porque o fulaninho se sente mal sobre a dele. Você já pensou que quando você criar uma nova realidade para você, você pode estar abençoando a realidade dessa pessoa? Você pode estar criando um emprego para ela? Entende? Para com falso moralismo, com falsa caridade, com falsa humildade. Porque a gente quer ser humilde, não quer fazer com que os outros se sintam mal sobre a vida deles. Se eles estão se sentindo mal sobre a vida deles, você se sentir bem sobre a sua, não vai alterar isso. Muito pelo contrário. Quem tem que alterar o que se sente sobre a sua realidade é a própria pessoa, não é você. E é só ela que vai poder fazer isso. Então, mudanças de pele, trocas de identidade, tá? Olha quanta coisa interessante de aprendizado. E hoje eu não vou falar do tom cósmico, que também é bem babadeirinho. Eu acho que esses são os mais pontos chaves, assim. De aprendizado, que, por exemplo, uma pessoa que nasceu no ano da águia, se ela não ter clareza disso aqui, ela vai bater cabeça o resto da vida. E pra gente, tá? Gente que não nasceu na onda da águia, gente que não... Que você está sob a influência dessa energia nos próximos 13 dias. E como eu digo, o espírito não tem relógio, então... Principalmente por causa de outros movimentos que eu explico um pouco mais no futuro curso. Vai rolar. Enfim. No futuro curso, que eu estava falando disso, você vai ficar sentindo essa energia um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Você que é sensitivo, intuitivo, não tem como fugir. E você não tem noção a paz do espírito que dá pra gente, que é assim diferente, fora da caixa, de outra realidade. Conseguir nomear o que tá sentindo. Conseguir entender que é só um aprendizado. Eu tô aqui mesmo pra aprender, pra crescer. E aí você para de ficar sendo tão cruel consigo mesma. E você tem linguagem para algo tão intangível. Olha, gente, isso aqui é transformador, é uma benção. Então, eu tô muito feliz que você tá aqui nesse espaço. E
Eu tô muito feliz de ter começado esse movimento. Eu já estou ansiosa para o próximo. Quero muito que vocês compartilhem aqui comigo o que vocês sentiram, se vocês gostaram. Seja lá o que for, contem aqui para mim como foi receber tudo isso. E é isso. Sem delongas, eu espero vocês no GPS. Afinal de contas, nós estamos indo para o último mês do ano cósmico, a última lua do ano cósmico. Então vai ser uma lua de super de revisão antes da virada do ano. Que eu espero ver você lá. Você vai amar todo esse babado. Beleza? É isso, deusa. Um beijo grande no coração. Aproveitem essa onda para transformar a visão que vocês têm de vocês. Peguem seus mapas cósmicos. Eu estou com a agenda aberta. Venha pegar a sua vaga, tá? Para mudar essa visão que você tem sobre a sua própria história. É isso. Um beijo grande e até a próxima.